Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, Muito boa tarde, allí uma en la saudação ao congregación missionário Miguel Bermudes que Marim, pastorea el reverendo lá na Hugo congregação Rodríguez, ahí en Topo que o reverendo Chico, Hugo Rodrigues pastoreia lá em Monterrey, Nuevo Topotico, León, México, Monte Rei, y todos los que Novo están Leão, conectados a través México, del satélite Amazonas y el e satélite todos que estão Eutelsat 8, conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. hoy viernes E os demais meios de comunicação, 2025. hoje, sexta-feira, 20 de junho deste ano 2025. E temos como tema Abraham. a promessa de Deus com Abraão. Fue la introducción que nos dio el Dr. William Soto Foi Santiago a de este introdução tema, que o Dr. William Souto que luego Santiago nos deu deste desarrolló tema, el domingo. que ele desenvolveu depois, no domingo. Este fue el viernes 3 de marzo del Esta foi a 2017, sexta-feira, en San Marcos, 3 de Texas, março de Estados Unidos de 2017, América. São Marcos, Texas, Estados Unidos da América. Desarrolló luego el Essa mensagem ele desenvolveu no domingo 5 de março 2017. de 2017. Estar viendo y escuchando Mas vamos estar vendo e la escutando introducción del día o da viernes 3 de introdução marzo do del dia de 2017, sexta-feira, 3 de março de 2017, de Génesis capítulo onde nos 15, deu a escritura do Gênesis, capítulo verso 15, 1 adelante, donde nos dice, versículo 1 em diante, onde nos después diz: de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham depois en visión, destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Señor Jehová, ¿qué me darás? Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? También Abraham, Disse mais mira que no Abrão: me has dado prole, a mim não me concedeste descendência, ou seja, filhos. que será mi heredero un esclavo nacido Logo, en mi casa. será o meu herdeiro, um escravo, um servo nascido em minha casa, será o meu herdeiro. Heredará este, sino un E hijo aí, tuyo, e a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado fuera, y le dijo, será o teu herdeiro. Desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. cuenta las estrellas, si las puedes Então contar, conduziu-o até fora e disse: olha para os céus será tu e descendencia. conta as estrelas, se é que Creyó a podes. Jehová, E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu o Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Desenhou outra estrela de Davi do lado esquerdo. con Abraham. Pueden A tomar promessa de asiento, Deus siempre, com Abraão. Podem assentar, por favor. nos dice en el mensaje la luz del día postrero, Na mensagem A Luz do Último Dia, el 6 de noviembre del 2000, en que foi Valparaíso, pregado 6 de novembro de 2000 em Valparaíso, Chile, o Dr. William Souto Santiago disse: y cuando Cristo cumple su palabra e quando prometida Cristo para este cumpre tiempo sua final, palavra prometida para la esse iglesia tempo del final, Señor Jesucristo, al subir a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao subir a era da pedra angular, fica vestida de sol, do sol. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo terá um filho varão, um nascido na igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em seu sangue, ser batizado em seu nome e receber o dom do Espírito Santo. E assim nasce na igreja do Senhor Jesus Cristo este filho varão. E aí nos dá todos os detalhes como esse filho varão nasceria. Ou seja, o cumprimento da segunda vinda do Senhor, a igreja noiva, a qual foi rejuvenescida. Agora vejam aqui em um escrito que puseram em um estudo bíblico da mensagem Dia de Vitória. Ali ele escreveu: por 25 anos esperou o cumprimento da promessa do Filho prometido. Agora vejam que começando desde 1974, que foi onde em várias mensagens ele nos falava que era o começo da dispensação do reino, que é o cumprimento da vinda do Senhor, e a vinda do Senhor, que é o sétimo selo em sua segunda vinda, sempre começa com um nascimento. Assim foi há 2000 anos atrás. O começo do sétimo selo na primeira vinda do Senhor foi o nascimento de Jesus lá em um estábulo. Aquele foi o começo, ou seja, nascendo.
esse instrumento nascendo. ese instrumento era E el comienzo potencialmente aquele instrumento era o começo em potencial dessa nova dispensação que estaria começando no dia de Pentecoste, a dispensação da graça. como en el 1974, Agora vejam como em 1974, mais 25 anos, y si usted ve todos los e se você ver días, todos os dias trazo que tiene el calendario, todos os dias que o calendário tem de atraso, están de más e mais os dias que estão a mais, ou os 5 dias que estão a mais, al año, 5 días y cuarto, por ano, 5 dias e um quarto, pues le que estão a mais em cada ano, alrededor del 2000. então giraria, Ahora vean que estaria dando em torno de 2000. Agora vejam que neste tempo começou essa etapa de batismo. Por esse tempo começou de bautismo, y por ese tiempo essa etapa de batismo, e também por esse tempo começou isso que acabamos de ler aqui, o nascimento deste filho varão, nascido na igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. el séptimo sello se Viram como o sétimo selo tem estado sendo aberto, e tem estado así como sendo aberto nesse tempo final. Continua dizendo, assim como todos escolhidos do último dia, e assim como nasceram em eras passadas, os filhos e filhas de Deus. 26 del E libro na de página 126 do livro de Citas, párrafo 11, 19 nos parágrafo 11, 19, nos diz assim: dice, en la forma o próprio Deus apareceu na forma de um ser humano de Abraham, para a semente natural de Abraão, antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa a esta semente real, que vuelva el hijo prometido. antes que o filho prometido volte. E em cima escreveu Jesus, Moisés e Elias. El hijo prometido, E embaixo escreveu o filho prometido. ese hijo prometido, Porque esse filho prometido viria a ser o cumprimento da segunda vinda do Senhor, e a segunda vinda do Senhor é o Filho do Homem com seus anjos. É o ministério de Jesus, de Moisés e Elias. la simiente E aí em cima escreveu, es igual. a semente de Abraão é igual ao Filho prometido. Y también en esta misma página 126, Nesta mesma página 126, párrafo 11, 22, no parágrafo 11, 22, vejam, nos diz assim: fue en los días de Sodoma, así será como foi nos dias de Sodoma, assim será quando o Filho do Homem se manifestar. Não Filho de Deus, mas Filho do Homem, ser manifestado. siendo revelado, Quando ele está sendo revelado e dado a conhecer a sua igreja, sendo conhecido por sua igreja, e o Filho do Homem ser revelado um pouco antes do Filho prometido. Moisés, Aí em cima, o irmão ele escreveu, Jesus, Moisés e Elias. O Filho prometido viria esa manifestación nesta manifestação do poder de Deus, el Espíritu Santo estaría operando en él. que o Espírito Santo estaria operando esses ministérios nele. Abraham Agora continua dizendo, Abraão tinha visto a Deus de muitas formas diferentes, em uma luz e visões, mas aqui Deus estava em um homem, um pouco antes que aparecesse o Filho esperado e prometido. Jesus disse que antes que o Filho prometido volte novamente, su palabra Elohim en carne, se faria sua palavra manifestada em carne. palabra manifiesto en carne. Elohim faria sua palavra manifestada em carne. A Jesús, Senhor, Deus, queremos ver a Jesus. Deus mesmo manifestado em todas elas, sempre foi. Ele se escondeu dentro, atrás de carne humana. en usted. Ele, Deus, em você. También el reverendo William Branham nos habla E vejam também, o reverendo William Branham nos fala, en este mensaje nesta mensagem, titulado Probando ante puertas prometidas, provando frente a portas prometidas, diz assim, la página, na página 4 desta mensagem diz, hablando de Abraham y Sara, dice, ella había falando de sido Abraão e Sara, diz, rejuvenecida, ela tinha sido rejuvenescida, observa, criar ese hijo y Dios ela tinha que trazer e criar esse filho e Deus a renovou. Recordem, estaba muerto, o corpo de Abraão estava morto e creio que Sara morreu quando Isaac tinha después de eso, 37 anos. Depois disto, Sétura, Abraão se casou com Zéfora e teve outros 7 filhos mais.
Leia entre linhas. Isso é um tipo, isso é o que ele vai fazer com todos os filhos de Abraão. Estamos perto disto. Assim que, amigos, nossos ombros caídos e demais coisas não faz nenhuma diferença. O cabelo branco, o cabelo grisalho, o que for, não importa. Nós não olhamos para trás, mas para diante, o que vem. Recordem, esse sinal que nós estamos vendo foi o último sinal que Abraão e Sara viram antes que o filho prometido viesse. Cremos que estamos nesta hora. E ali ele escreveu o último sinal antes da vinda do filho prometido. E entre parênteses, o Messias prometido foi o Filho do Homem, revelado através de um homem, na forma de um homem, o qual prepararia o caminho ao Messias, como João Batista fez. Eu vou ler novamente essa porção. O último sinal, o último sinal antes da vinda do Filho prometido, e entre esses parênteses, o Messias prometido, foi o Filho do Homem, revelado através de um homem, na forma de homem, o qual prepararia o caminho ao Messias, como João Batista fez. Agora vejam que antes deste filho prometido aparecer, o Filho do Homem tinha que aparecer para lhe preparar o caminho, como foi João Batista. Na mensagem O Juízo, na mensagem O Juiz, na página 17, diz: o reverendo William Branham disse: escutem, para poder receber esse bebê, sua matriz está morta. A corrente de vida dele estava morta. Agora, para obter, ele teria que fazer para ela outra matriz. Teria que ser assim. E naquele tempo, não tinha essas mamadeiras que coloca na boca do bebê para que a mãe possa se mover para o outro lado. Naquele dia tinha que ser uma mãe lactante. Assim que para fazer isso, as veias para dar leite tinham secado. Então ele teria que criar novas veias para produzir leite para alimentar o bebê. E outra coisa, uma mulher de 100 anos entrando em dores de parto, ele tinha que criar para ela um coração novo, assim que ele não arremendou, ou seja, não foi um remendo. Ele não arremendou. Ele mostrou que ele mostrou o que ia fazer com toda a semente de Abraão. Eles seriam convertidos novos, receberiam o corpo novo para receber o filho vindouro, que estamos esperando. Eu ainda creio a promessa. Ali ele escreveu: foram rejuvenescidos para receber o filho prometido, tipo da segunda vinda. E vejam no livro Os Selos, na página 291, do livro Os Selos, aqui corresponde ao 5º selo. O reverendo William Branham disse assim: observa o quão perfeito foi. Isaac tinha saído de casa e estava no campo, longe de casa, quando Rebeca o viu. Igualmente, a igreja encontra Cristo no ar, e depois ele a leva à casa do Pai, onde as mansões estão preparadas. Isaac fez o mesmo com Rebeca, e observa que foi amor à primeira vista. Oh, irmão, ela correu ao encontro dele. Assim também a igreja encontrará Cristo no ar, para assim então estar com ele para sempre. Aí ela escreveu sobe na palavra vindicada, aqui embaixo no livro azul. No vermelho ele escreveu, em cima de onde fala encontrará Cristo no ar, ali ele escreveu a era da pedra angular.
Aqui do lado direito, no azul, no livro O Selo Azul, do lado direito ele escreveu: ontem o Filho Prometido. Hoje, e aí desenhou uma pedra angular. E as eras? Porque é na era da pedra angular. É onde é visto e é onde nasce esse Filho Prometido. Também vejam aqui nesta mensagem, intitulada A União Invisível da Noiva de Cristo, na página 32, ali nos diz assim: mas para o escolhido, Deus está chamando. Para o escolhido, eles sabem, chamando a noiva virtuosa, a palavra, a igreja do último dia, a senhora escolhida do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra. Se Jesus é a palavra, quantos creem isso? Muito bem. Então a noiva sempre é parte do noivo. Assim que a noiva não será uma denominação, terá que ser a palavra manifestada. E aí em cima escreveu prometida, feito realidade, cumprida. Terá que ser a palavra manifestada para ser a noiva de Cristo. Desenhou do lado direito a pedra angular e as eras. Ele prometeu fazer, ele disse como ele faria. Ele nunca perde o seu modelo, ele sempre fez através do rejeitado. Em cima ele escreveu modelo. Toda vez ele fez por meio do rejeitado. Ele sempre o fez por meio do deixado e fez novamente, fazendo a sua virtuosa noiva nos últimos dias. A linda Rebeca está esperando pelo seu Isaac. Aí ele escreveu Jesus Cristo com Moisés e Elias, o Filho Prometido, Cristo. Isaac é igual Cristo. Agora vejam aqui em um escrito que ele deixou para nós em uma caderneta. Escreveu, Rebeca decidiu ir com o servo, e entre parênteses ele escreveu quarto Elias. Rebeca decidiu ir com o servo, quarto Elias, e escreveu camelos é igual poder, a palavra. Continua no escrito, uma página toda da caderneta, desta caderneta. Aí continua no escrito. Quando Rebeca viu a Isaac, perguntou quem era. E quando o servo, entre parênteses, o quarto Elias, lhe disse que era Isaac, Isaac era o noivo, o filho prometido, ela sentiu amor à primeira vista. A vinda do filho prometido é sua obra, e Rebeca, a noiva e esposa de Isaac. A igreja gentia, assim como Sara, riu da promessa da segunda vinda de Cristo. O filho prometido a Abraão, da vinda do filho da promessa, mas Deus a cumprirá. Mas Deus a cumpriria. Assim como a igreja hebraica, sob a lei, riu da primeira vinda de Cristo, mas Deus a cumpriria e a cumpriu. Assim como Sara riu da vinda do filho da promessa, Isaac, mas Deus a cumpriu. Deus tornou Abraão e Sara jovem, depois de mudar o nome deles. E através de um homem jovem e de uma mulher, igreja jovem, cumpriu a vinda do Filho prometido. Tudo isso é um escrito na caderneta. Depois vocês vão ver no estudo. Agora vejam aí como coloca esse servo como o quarto Elias. E os camelos e tudo que ele levou era o poder, ou seja, era a palavra. Agora vocês vejam que antes da vinda deste filho prometido, o filho do homem se manifestaria, estaria se manifestando. Do que ele nos disse na página 22 do livro de Citas,
Parágrafo 183. Agora o Filho do Homem está sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham, é agora. E eu desejo não tornar isso tão pessoal nesta reunião. Espero que o seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados, à sua igreja em sua misericórdia, lhe ensinando sua grande presença e fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo, como ele fez a Abraão, antes da destruição. Aí cima ele escreveu, em cima do parágrafo, vindo da sua glória, Filho do Homem, graça e juízo. E onde fala na primeira frase, o Filho do Homem agora está sendo revelado, aí ele escreveu do lado direito, com Elias. Agora ele veio em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Riram e zombaram, escarneceram. Viram o que lemos ali? Naquele escrito? Como Sara, primeiro Sara riu. Aqui também vejam como se cumpre. Aí também se cumpre essa escritura porque as escrituras têm múltiplos cumprimentos. Na primeira vinda do Senhor, vejam, também teve um cumprimento, e nesse tempo também. A próxima vez, aí ele escreveu, na terceira dispensação, que ele se revelar a si mesmo será no juízo ao mundo e às nações que esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça. O seu dia de graça, ele escreveu, a segunda dispensação, mas bem o seu dia de graça. Do lado ele escreveu Elias e Moisés. Em cima escreveu o Filho do Homem se revela duas vezes. Em cima escreveu também Apocalipse 19, do 11 ao 21. Agora aqui continua dizendo, nesta outra mensagem intitulada Princípio e Fim. Princípio e fim do sétimo selo. Princípio e fim do sétimo selo. O princípio quando nasce, o fim quando termina. Quando termina esse ministério messiânico, o qual na primeira vinda do Senhor nasceu em Belém da Judeia, em um presépio, e no fim, o fim é na cruz do Calvário. Essa mensagem foi pregada no 14 de novembro de 2009, em Cali, na Colômbia. Diz, o sétimo selo é a vinda do Senhor para esse tempo final. Consequentemente, o sétimo selo contém tudo o que será a vinda do Senhor. Agora, quando o sétimo selo começar, assim como foi a primeira vinda do Senhor, começou no ventre da Virgem Maria, depois nasceu, depois se criou como judeu, foi circuncidado ao 8º dia, assistia à festa da Páscoa todos os anos e assistia à sinagoga todos os sábados. Realmente era um guardador da lei. E muito poucas pessoas sabiam quem era aquele menino. Veio a saber quem era aquele menino. Algumas pessoas vieram a saber porque o anjo apareceu a Zacarias, lhe dizendo que ele, Zacarias, através da sua esposa Elizabeth, ia ter um filho. Ela era estéril e de idade avançada. Ele também já era avançado em idade. Ele era descendente de Arão. Por isso era um sacerdote. Porque os sacerdotes são descendentes de Arão. Agora, ela também era descendente de Arão. Agora, vemos que o sacerdote Zacarias teria um filho, que seria grande diante de Deus, porque seria o precursor da vinda do Senhor, da vinda do anjo do pacto encarnado, ou seja, da vinda do Verbo encarnado. E João Batista seria o precursor, o que viria preparando o caminho ao anjo do pacto. E agora, o que seria a vinda do Senhor, a vinda do Messias? Pois a vinda do Verbo encarnado, a vinda do anjo do pacto em e com um corpo de carne, que nasceria através da Virgem, como estava prometido no Gênesis capítulo 3, versículo 15, que seria a semente da mulher. Também em Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, a Virgem Maria era a mulher mais bem-aventurada de todas as mulheres. A única mulher que teria um filho, sem relação física, sem relações íntimas com o homem,
seria por criação divina. O nascimento desse menino seria por criação divina. Agora vemos que ela recebeu a visita do anjo Gabriel também, como Zacarias tinha recebido. Agora, aquela visita foi no lugar santo. Agora vejam. E continua dizendo. E a Virgem Maria e Elizabeth eram parentes. Portanto, quando o anjo falou à Virgem Maria e lhe revelou tudo o que aconteceria com ela e através dela, ela ficou muito contente e disse: faça em mim conforme a tua palavra. E não esqueçam que a Virgem Maria representa a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam isso, porque é muito importante. Agora vejam na mensagem o cumprimento do dia do Senhor. Vamos parar um momentinho aí? Ou vamos terminar de uma vez com essa mensagem? Resta somente um parágrafozinho da mensagem princípio e fim do sétimo selo. Ele diz: por onde viria em sua primeira vinda? Por meio de uma virgem, por meio de uma jovem hebraica, que representa a igreja virgem do Senhor Jesus Cristo, que no último dia estará esperando a vinda do Filho prometido, a vinda do Messias. Pois a igreja do Senhor Jesus Cristo, por 2000 anos, esteve esperando a vinda do Senhor. E um anjo, assim como um anjo falou à Virgem Maria, tem que falar essa promessa para a igreja virgem do Senhor. Se lá ele falou a Maria, a mãe de Jesus, esse anjo, esse arcanjo Gabriel lá, falou dessa promessa. Aqui ele disse que um anjo, assim como falou a Virgem Maria, tem que falar desta promessa à igreja noiva, à igreja virgem do Senhor. Agora vejam que isso se cumpriu em parte no reverendo William Branham e plenamente se cumpriu no Dr. William Souto Santiago. Agora vamos passar a esta mensagem, o cumprimento do dia do Senhor. Nos diz assim, pregado 5 de setembro de 2010, em Cayey, Porto Rico. O Dr. William Souto Santiago disse: agora vemos que depois Deus se encarna, diz Malaquias capítulo 3. E vamos ler para que tenhamos o quadro claro. Capítulo 3, versículo 1 ou 2 de Malaquias diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do pacto ao qual vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. E aqui temos a promessa da vinda do Messias e da vinda do que antecede o Messias, para preparar o caminho ao Messias, ou seja, João Batista. E ter um povo bem preparado, bem apercebido, esperando a vinda do Messias. E para o anúncio da vinda do Messias, o anúncio desde os céus, para aqueles dias, Deus enviou seu arcanjo Gabriel, diretamente da presença de Deus. E se lembra quando ele disse? Fui enviado da presença de Deus para dar essas notícias, essas boas novas. Isso foi no final de 2016, no final deste ano. Isto disse o Dr. William Souto Santiago. Ali ele já se identificou como esse anjo, esse arcanjo. Aparece ao sacerdote Zacarias, que naqueles dias estava cumprindo o seu dever, conforme o tempo que correspondia a ele ministrar no templo. Ou seja, tem um tempo para ministrar, para realizar esse trabalho. E continua dizendo, e aqui na história, vemos na história aqui em São Lucas, no capítulo 1, recordem que Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo, e é o que anunciará a segunda vinda de Cristo. Agora aqui no início que lemos, se esse anjo falou à Virgem Maria e lhe anunciou que nela seria gerado esse filho,
Ali então estava anunciando essa promessa e ele disse que assim como lá falou a Maria, ou seja, tocou essa trombeta à Virgem Maria, ela tipifica Maria espiritual, que aqui nos falou de que ele anunciou a primeira vinda do Senhor e disse, anunciará, tocará a segunda vinda do Senhor, anunciará. Isso está na página 33 do parágrafo 282 do livro de Citas, e diz, de pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Do lado esquerdo escreveu Gabriel. Ele é o mensageiro aos judeus, recordem. Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e o anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia assim diz. Em cima ele escreveu, Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. E isso foi o que ele fez. Essa manifestação deste anjo no Dr. William Souto Santiago, anunciando a segunda vinda do Senhor, anunciando a vinda do Filho Prometido. Ou seja, Deus tem estado cumprindo tudo conforme o seu programa. Agora continua dizendo, estou na mensagem O Cumprimento do Dia do Senhor. O Dr. William Souto continua dizendo, foi o arcanjo Gabriel o que explicou tanto a Zacarias como a Virgem Maria como seria e o que seria a vinda do precursor e a vinda do precursado. E o capítulo 1 de São Lucas, versículos 5 em diante, e diz assim, e ele vai ler essa escritura. Vamos ler essa parte. Nos dias de Herodes, rei de Judeia, houve um sacerdote, Zacarias, da linhagem de Abias. Sua mulher era da filha de Arão e se chamava Elizabeth. Ambos eram justos diante de Deus e andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, mas não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril, e ambos já eram de idade avançada. E aconteceu que Zacarias, exercendo o sacerdote perante Deus, segundo a ordem da sua linhagem, conforme o costume do sacerdote, lhe tocou a sorte oferecer o incenso, entrando no santuário do Senhor. E toda a multidão do povo estava fora, orando na hora do incenso. Ou seja, que era um momento no qual se realizava esse trabalho. Em um escrito em uma caderneta, ele escreveu, o tempo de e a hora da intercessão no templo de Deus. Ou seja, era um momento no Antigo Testamento, vejam, sob a dispensação da lei, que tinha que ser realizado esse trabalho pelos pecados do povo. Mas isso era cobrindo os pecados. Agora veja, não os tirava, os cobria. Continua dizendo. Ele apareceu o anjo do Senhor, posto em pé à direita do altar do incenso. E aí, irmão, ele continua dizendo, o altar do incenso estava no lugar santo, ou seja, não entrou ao lugar santíssimo, senão ao lugar santo, mas ao lugar santo. Então, vejam que no tempo final, esse anjo estaria dando as boas novas à igreja sob a dispensação da graça no lugar santo e não no lugar santíssimo. Tão simples assim. O incenso, um pouquinho, vamos ler a parte onde ele diz, o altar do incenso estava no lugar santo, ou seja, não entrou ao lugar santíssimo, mas ao lugar santo. E lhe apareceu o anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. O incenso, ao ser oferecido o incenso, as orações dos santos subiam, as orações do povo subiam. E aí temos o anjo Gabriel ministrando, trabalhando à direita do altar do incenso. Agora nosso irmão ele continua lendo. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele temor. Qualquer um lhe acontece igual ou pior, irmão, ele diz.
Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Si el ángel, dice el hermano William, Irmão si el William ángel disse: se o anjo, que está ahí a la derecha se del esse altar, anjo que está aí à direita do altar, que tem a ver com as orações dos santos para que cheguem a Deus, ese, 3 puntos, en el nesse humo o reticência, nube del na incienso, fumaça ou nuvem do incenso que é queimado, arcángel que tiene e é acceso o a Deus, arcanjo que tem acesso a Deus, tem acesso ao livro da verdade, que conhece todos esses mistérios divinos, que ver con los e esse é o anjo que tem a ver com as mudanças desses impérios do reino dos gentios, que trabaja con judíos, ou seja, que trabalha com judeus e com gentios, esse arcanjo de Deus, con la ayuda. e com o respaldo, com a ajuda do arcanjo Miguel. Mire, más adelantito él dice, Agora vejo mais adiante, ele en este disse, mismo mensaje, nesta mesma mensagem, se fue de su presencia, o anjo se foi da sua presença depois desta conversa, porque aquí él venía hablando también del porque aqui também ele vinha falando das escrituras de São Lucas, capítulo 1, do versículo 30 em diante. le da a conocer a ella, le trae esa Quando ele revela a ela, traz essas boas novas a ela, a Maria. Ella dice, entonces María Diz, dijo, "He aquí la então sierva Maria del diz, Señor, eis hágase aqui a conmigo serva do conforme a Senhor, tu palabra." faça comigo El ángel conforme a se tua fue palavra. de su presencia. E o anjo Y se el foi da hermano sua William dice, presença. Irmão, ele el disse, ángel se fue de su presencia luego o anjo de se esta foi da sua conversación. presença depois desta conversa. Depois da conversa que esse anjo teve com a igreja noiva nesse tempo final, a Maria espiritual, se foi da sua presença. Depois de lhe trazer essas boas novas, essas notícias, se foi do lugar santo. E agora continua dizendo, o anjo Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e estará anunciando a segunda vinda de Cristo. O anjo Gabriel tocou a trombeta para a primeira vinda de Cristo e tocará a trombeta para a segunda vinda de Cristo. Aí está a intervenção divina, a intervenção de outra dimensão, em todo esse programa divino da vinda do Senhor à sua igreja no último dia. Será um segredo que somente a igreja do Senhor conhecerá. Ou seja, esse segredo somente seria conhecido pelos que vão ser transformados e raptados. Somente a igreja noiva. Somente a igreja do Senhor conhecerá e depois o povo hebreu. E o povo hebreu dirá, este é o que nós estamos esperando. E vocês vejam, essa é a revelação que nos transformará. Essa é a revelação e a fé para poder ser transformados e raptados. O mesmo que fez com Sara. Vejam na página 138 do livro de Citas, parágrafo 1235, aí que nos fala, diz assim, o arrebatamento da noiva será a mesma coisa. A palavra que está em vocês, o corpo, materializará ao redor dessa palavra. E a mesma coisa fez com Sara. Embaixo escreveu, a promessa do filho prometido transformou a Sara e Abraão. Em cima escreveu, na palavra, o corpo materializará. Transformação e rápido. Também escreveu Abraão e Sara. Isso ele escreveu em cima desse parágrafo. Agora vejam na página 7b. O reverendo William Branham nos disse aqui, no parágrafo 62, vimos a colocação de um dom na igreja. Aí escreveu, um ministério, profeta, quarto Elias. Depois, o que é o próximo que estamos vendo? Deus se manifestando a si mesmo em carne, discernindo os mesmíssimos pensamentos do coração. Exatamente o que Jesus disse que aconteceria. E o próximo é a mudança do corpo para receber o Filho prometido. Do lado esquerdo para cima escreveu, o Filho prometido, o Filho de Abraão. E aí embaixo nesse parágrafo, vejam, 62 embaixo escreveu, no meio do 62, 63 escreveu, Sara, um traço, a igreja. Muda seu corpo, transforma seu corpo de velha, entre parênteses, pentecostal, a jovem, aí escreveu entre parênteses, noiva, e lhe nasceu Isaac, o filho da promessa.
o filho de Abraão. Vuelvo a leerlo. Eu vou ler novamente. Sara, una raya, la iglesia. Sara, traço, Cambia a igreja. su cuerpo de vieja, Muda seu corpo de velha, entre parênteses, pentecostal, para jovem, entre parênteses, noiva. E lhe nasceu Isaac, de la promesa, o filho da promessa, el hijo de Abraham. o filho de Abraão. Aquí nos dice también este mensaje, Aqui também nos diz nesta mensagem, palabras infalibles, él nos as suas habla palavras infalíveis, ele nos fala ese momento en donde daquele momento la esposa de él onde a esposa dele le dijo que regañara a José por algo que había disse a ele hecho. que repreendesse José por algo que tinha feito. E vejam ali, ele... Una partecita aquí Vamos ler uma partezinha aqui por causa do escrito que ele escreveu aqui, en la página 18, na página 18. y él ahí nos detalla Aí ele nos detalha de ese tiempo que, o esa etapa que ele dá a las mujeres. dessa etapa que as mulheres têm, que vêm as mulheres quando já são de certa idade. Vejam, diz assim: Y mi esposa ha tenido que ser a minha madre y esposa padre tem para tido que mis ser hijos, mãe porque e yo pai salgo para de meus filhos, porque eu saio. un padre y una madre E deben estar de acuerdo um pai e en uma las mãe decisiones que deveriam hacen estar de para sus acordo hijos. nas decisões que Pero tomam yo para no seus estoy filhos. allí, siempre estoy Mas en eu não la estou presencia. ali, sempre estou no serviço do Senhor. Minha esposa já tem 44 anos de idade, Únicamente 10 años menor que yo. unicamente 10 anos mais nova do que Y al eu. terminar una de las reuniones, yo estaba E muy ao terminar cansado. uma das reuniões, eu Eso estava hace muito un poco más cansado. de 2 años, me Deve parece, fazer um pouco cuando mais de llegamos 2 anos, aquí. me parece, quando Y yo chegamos estaba aqui. saliendo y estaba E muy eu cansado. tinha saído e estava bem Aí tinha cansado. 44 anos. Do lado direito escreveu 44 anos. Y encima, y ahí también el margen a la derecha, E na escribió margem do Irmã lado Meda, direito nació en escreveu: 1920. Irmã Meda nasceu em Y 1920. mi hijito José E meu es como filhinho todo José niño. é como Va a toda la criança, escuela, vai na es escola, donde él oye todo. onde ele ouve de Y dibujó a la tudo. izquierda una Do lado estrella de esquerdo David, y a desenhou la uma derecha estrela de escribió Davi José. e do lado direito Y escreveu un día José. al llegar yo, él dijo Um algo dia, que ao eu irritó a chegar, su ele madre, falou algo que y irritou a luego mãe corrió dele hacia mí. e depois correu para mim. Ahora, él sabía que él iba a Agora, ele recibir sabia una que ele ia cinta receber de su umas madre. sentadas da mãe dele. Así que ella me dijo, Billy, E ela me dale una disse: Billy, paliza, dale dá, una pela. dá uma surra nele, umas sentadas nele. Ahí a la izquierda escribe W, o sea, Do lado Branham, esquerdo escreveu WMB, William Marion Branham, e escreveu Meda, e y él me escreveu abrazó y José. me dijo, papi, E ele yo me siento abraçou e mucho. disse: Papai, eu sinto Él sabía muito. mi punto débil. Ele sabia o meu Escreve ponto José fraco. nuevamente y Aí ele pone escreveu estrella de David. novamente José e desenhou uma estrela de Así Davi. que yo dije, mira, Assim que eu cariño, disse: Olha, carinho, perdonémosle. vamos perdoar No ele. puedo pegarle. Eu não posso bater Y entre nele. mi esposa y yo, lo E digo con la entre minha Biblia esposa e abierta eu delante de falo mí, com a minha Bíblia nunca ha aberta habido na minha discusiones frente. en nuestra Nunca vida. houve Pero de discussões em pronto, nossa vida. estando ella en ese tiempo nervioso de Mas su vida, ela estando nervosa y escribe a la izquierda, nesse Meda, tempo da vida menopausa. dela, aí ele escreveu Meda, Ella cerró con menopausa. fuerza la puerta en mi cara. Ela fechou, ela bateu a porta com força na minha cara, no meu rosto. Ella, vamos a decir, ella Ela, puede vamos decirle a mi dizer, esposo, tengo derecho a ela hacerlo. poderia dizer: é o meu esposo, eu tenho o direito de fazer isso. Ahora ven ustedes, Agora, vocês vejam le pasó a que assim também Miriam y Aarón, aconteceu com Miriam e Arão. pusieron a hablar en contra de Moisés. Começaram a falar contra Moisés. Tuvieran o no tuvieran razón, Tivesse ou não razão, lo que Moisés para eles hizo o estaba haciendo, não lhes importava o que Moisés fez ou o que estivesse fazendo. porque Quando falaram contra a mulher etíope, dispensacional, ele era o profeta dispensacional de esa dispensación, e era o profeta daquela dispensação ali representante de Dios e era en la o representante de Deus na terra. al que tenía que dar Portanto, cuentas era ele, Dios. a quem ele tinha que prestar contas era Deus. Ninguém podia julgar a Moisés. Ninguém pode julgar um Y eso es profeta. en cada edad y en cada dispensación. E isso é em cada era e em cada dispensação. Agora vejam aqui, Le dice, ella cerró con fuerza la puerta en mi ela cara. bateu a Dijo porta ella, com "Entonces força tú no meu deberías rosto cuidar". e me disse: você deveria cuidar dele então. E bateu a porta com força e se trancou. Ahí es que le escribe a la izquierda, Meda, Aí do lado menopausa. esquerdo que ele escreveu también Meda, José. menopausa, e escreveu também José.
Eu pensei, pobre mulherzinha, ela está lutando com ela mesma. Aqui ele escreveu José. Eu peguei ele pelas mãos e falei, eu devia te dar uma sua, você sabe disso. Mas vendo que você se arrependeu, vê? Mas recorda, a minha paciência um dia desse vai se esgotar e o seu arrependimento não servirá. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Porque você vai ter que produzir frutos dignos de arrependimento e me provar que o que você diz é a verdade. Vê? Se você me ama, então vá obedecer. Vai obedecer. Isso é algo muito, porém que muito significativo. Porque ao irmão Branham, o anjo disse a ele que fosse sincero. Que fosse mais sincero. Ou lhe disse que se for sincero, veja então que vai chegar o tempo, chegaria o tempo que esse arrependimento sob a dispensação da graça não seria efetivo. Teria que ser as obras, os frutos de um arrependimento digno. E provar, ou seja, com sinceridade, que é a verdade. Ele disse, se você me ama, então irá me obedecer. Essa é a obediência. Vem? Agora em cima aí ele escreveu. Em cada era ele escreveu. A igreja teve a sua menopausa. Na 7ª era, a igreja, sob a dispensação da graça, teve que passar a uma nova era e nova dispensação para ser rejuvenescida, para trazer o Filho da promessa, a segunda vinda de Cristo. Eu vou ler novamente. Em cada era, a igreja teve a sua menopausa. Na 7ª era da igreja, sob a dispensação da graça, teve que passar a uma nova era e nova dispensação, para ser rejuvenescida, para trazer o Filho da promessa, a segunda vinda de Cristo. E na mensagem, qual é a atração no monte? Na página 30 nos diz assim, o reverendo William Branham. Na oração que ele está fazendo. Amado Deus, certamente nós não somos um grupo de cristãos híbridos. Não devemos ser alguém que tenha que ser mimado. Ele escreveu não mimado, ou mimado como aqueles que sempre querem que os esteja carregando e dizendo a eles o que fez na obra ou o trabalho que fez. Ou estar passando a mãozinha. Nós não somos assim. Ele disse aí, você não tem esse tipo, Senhor. Tu tens crente toscos. A mesmíssima presença de Deus torna o coração de homem em fogo. Como Abraão, ele creu em Deus. Tu fizeste conhecer dele, então tu lhe apareceste e lhe deste um sinal e ele creu em ti. Tu mudaste o teu corpo para um homem jovem e também o da esposa dele. E a sua esposa era parte do seu próprio corpo. Então veio o novo menino, o filho prometido. Aí desenhou uma pedra angular e as eras de uma seta para a pedra angular. Em cima escreveu, o novo menino é igual ao filho do homem prometido. Aí escreveu HH, o filho do homem prometido. Do lado esquerdo para cima escreveu o filho prometido. Deus, tu prometeste que seria a mesma coisa neste dia. Eu oro para que tu confirme essa palavra e nós trataremos reto sobre essa promessa lá, que será como foi em Sodoma, exatamente antes que Sodoma fosse queimada e juízo caiu sobre ela. O mundo gentil. Portanto, o juízo está se preparando para cair sobre o mundo gentil. E os judeus terão 3 anos e meio mais durante o período da tribulação, a apertura de Jacó, a continuação das 70 semanas de Daniel. Mas os gentios está numerado, é tempo de irmos.
tu darás esse sinal, e tu dizes que aconteceria outra vez. Conceda, Deus. Deus, estamos em tuas mãos. Do lado esquerdo escreveu aí. É tempo de irmos. É tempo de irmos. E escreveu o sinal. O maior sinal na terra é um profeta. Vimos a promessa de Deus com Abraão. Vamos ficar de pé e assim vamos deixar com esse tema a promessa de Deus com Abraão ao nosso precioso irmão e amigo Dr. William Soto Santiago.